Oiê! Tô passando aqui hoje para falar um pouquinho sobre o arquétipo do deus Dioniso. Então, para quem não conhece, esse deus, ele é o deus do vinho, do êxtase. Ele é um deus muito místico, um deus amante, um deus nômade. E para os romanos, ele é conhecido como deus Baco. Esse arquétipo ele é próximo da natureza feminina, do mundo feminino. Ele é um deus dual, então assim como ele vai para o lado da loucura, ele também pode ir para um lado de libertação. E por onde o Dioniso passa, ele traz com ele esse cultivo do vinho. Esse arquétipo ele é o mais jovem entre os deuses do Olimpo. Ele também é o único que tem uma mãe mortal. E diferente dos outros deuses, ao invés de dominar, de abusar, de estuprar, ele é o único que vai salvar e resgatar. Esse arquétipo ele pode estar presente na figura de homens místicos e também de assassinos. Ele é um deus que experimenta uma oscilação, entre um êxtase e daqui a pouco ele pode estar em instintos extremamente profundos e contraditórios. Uma das imagens que pode representar o Dioniso é o da criança divina, ou muito mais conhecida como a criança interior. Então esse arquétipo ele traz a sensação de que a nossa vida é sagrada, de que tem algo importante ali. Traz também um grande marco da nossa jornada espiritual, da nossa jornada interior de individuação. Devido à intensidade desse arquétipo, muitas vezes ele pode achar difícil se adaptar a ter uma vida comum. Então ele pode esperar que as pessoas tratam ele como alguém muito especial e, se não, ele pode se ressentir por não verem ele como alguém único, como alguém especial, e isso pode alimentar nele muito um delírio de grandeza, em termos psicológicos, uma inflação de ego, Ele pode pensar que ele é alguém muito superior, que ele tem uma alta importância. Se esse arquétipo ele foi muito reprimido, principalmente na infância, no sentido de reprimir traços mais femininos, sensuais, sonhadores, ele pode crescer e achar que não faz muito sentido a vida. O adolescente dionisíaco é uma pessoa muito intensa e muito profunda. Ele se joga de cabeça nas paixões, ele esquece as tarefas que ele precisa fazer, os compromissos. E isso passa uma imagem de uma pessoa que não tem um comprometimento. Ele também não se compromete com relacionamentos mais prolongados. Então, para ele, a constância, a estabilidade, a regularidade são coisas muito estranhas. O Dioniso pode ser uma pessoa muito temperamental. Então, no momento ele pode estar profundamente desesperado e no outro momento profundamente emocionado. Ele procura estímulos que amplifiquem a vivência interna dele. E ele pode buscar isso muito na música, nas drogas. Nos anos 60, o movimento hippie foi uma grande expressão desse arquétipo. Para muitos, esse arquétipo foi uma fase da vida, e para outros que se veem, ou são eternos adolescentes, essa fase ela continua até hoje. Esse arquétipo ele pode buscar uma mulher idealizada, tanto uma mãe como um amante, e ele faz essa busca numa série de relacionamentos. Ele se sente extremamente vinculado com o lado e o mundo maternal, então ele tem essa vontade, esse instinto de maternar, de cuidar das pessoas, de cuidar da casa, o que são características tradicionalmente mais do feminino. O Dioniso ele se sente muito ligado às mulheres, então ele prefere a companhia delas. Muitas mulheres sentem que precisam cuidar desse arquétipo. Muitas podem ver ele como um menino sem mãe, uma pessoa mais vulnerável que precisa de cuidados. O Dioniso está presente em algumas mulheres que encarnam o arquétipo da sacerdotisa. Então são mulheres que fazem essa mediação entre o visível, o invisível, a consciência, o inconsciente. Ele pode ter uma grande instabilidade emocional. Então grandes mudanças de humor elas podem ser desencadeadas por eventos mínimos, pequenos. Dependendo da força que esse arquétipo tiver ativado e da força do eu, pode ser que ele não atinja essas extremidades.
Então ele pode apenas ter uma maior profundidade, uma facilidade para se conectar com o lado emocional, com a espiritualidade, com esse lado místico. Se ele tiver passado por grandes traumas, né, essa instabilidade ela vai estar mais presente e ele pode desenvolver traços mais sociopatas, algo mais da psicopatia. Ele pode ser parecido com o Charles Manson, que foi um matador, mas também ele era místico, ele era amante. Então ele pode desenvolver uma característica semelhante. O Dioniso é um arquétipo que desperta paixões avassaladoras. Ele pode fazer com que muitas mulheres larguem a vida delas, os papéis delas, para viverem aquele romance, aquela paixão momentânea. Homens que não têm esse arquétipo ativado, eles podem sofrer de uma aridez emocional. Então eles não têm uma conexão profunda com suas emoções. E cultivar esse arquétipo, desenvolver ele, é muito positivo nesse sentido. Mas para isso eles precisam sair da zona de conforto e ir em busca desse sentir, dessa conexão. O Dioniso adora usar os seus 5 sentidos, então ele adora as experiências sensoriais, sensuais, como o teatro, a cozinha. Ele é uma pessoa que chora com facilidade, que ri com vontade. Para ele é muito difícil manter as emoções sob controle. Ter uma validação positiva dos pais é muito importante para o Dioniso, porque ele não é um menino que se adapta ao padrão dos outros meninos. Então é muito importante para ele ter um pai amoroso, acolhedor, que aceita e valida as escolhas dele. Esse arquétipo ele gosta de viver o momento presente, então ele não se preocupa com o futuro, se ele vai ter sucesso ou não. A adolescência pode ser um grande momento de crise para ele, pode surgir muitas dúvidas em relação à sexualidade, se ele gosta de meninos, de meninas. Ele pode ter mais oscilações de humor nessa fase. Ele pode começar a fazer o uso de drogas, álcool, outras substâncias. E se ele faz grande esforço para tentar reprimir esses aspectos do Dioniso, né? Esses aspectos dionisíacos, ele pode vir a ter um grande colapso emocional. O Dioniso ele precisa aprender a ser uma pessoa paciente, ele precisa aprender a pensar nas consequências dos seus atos. Essa busca pelo êxtase, né, pelas experiências e sensações mais sensoriais, pode o encaminhar para um lado mais místico ou algo mais religioso. Ele não sente atração por carreiras acadêmicas, competitivas. Ele pode vir a ser um astro, uma estrela do rock. Ele pode também se tornar uma pessoa que traça grandes batalhas contra o consumo desenfreado de álcool ou de outras substâncias. Ele possui uma sensualidade inata e intensa, e ele investe grande parte da própria energia no âmbito sexual. O que outros homens fariam investindo a energia no lado profissional, ele escolhe e prefere investir no âmbito sexual. Enquanto pai, ele pode ser uma pessoa muito instável, que no momento consegue ter conversas profundas, falar sobre algo sério, e num outro instante, uma pessoa que tu não pode confiar, que tu não se sente segura. Mas também ele pode ser uma pessoa que consegue sim criar uma relação instintiva com seus filhos. O nosso estereótipo cultural do que é ser homem diz pro Dioniso que tem algo de errado com ele. Então, desde muito cedo, ele entende que ele é emocionado demais, que ele é intenso demais, que ele gosta de coisas de meninas. Então isso naturalmente vai destruindo a autoestima dele. Existe uma grande possibilidade da pessoa se tornar um eterno adolescente se esse arquétipo for o arquétipo dominante na pessoa e se ela não desenvolver outros arquétipos. O Dioniso pode acabar abusando do uso de substâncias nessa busca por estados alterados de consciência, e isso pode levar ele a colocar em risco a sua saúde. O Jung ele faz uma associação
que essa busca pelo uso de substâncias, essa sede, né? Essa sede de álcool, por exemplo, seria uma sede espiritual, uma sede de buscar experienciar a sua totalidade. Então, para que esse arquétipo ele consiga crescer e se desenvolver, ele precisa trabalhar a autoaceitação. A psicoterapia pode ser um caminho para isso, que vai ajudar ele a desenvolver essa imagem, essa noção de eu. Ele vai conseguir trabalhar a autoaceitação, principalmente se na infância ele teve grandes marcas de rejeição, de negligência, de julgamento. E ele também precisa desenvolver outros arquétipos, principalmente Zeus, Hermes e Apolo. O Zeus é esse arquétipo que vai trazer essa imagem positiva de aceitação, né, de um pai mais amoroso, acolhedor, que vai validar e aceitar como ele é verdadeiramente. O Hermes vai auxiliar o Dioniso na comunicação, então ele vai conseguir colocar em palavras os seus sentimentos e ele também vai conseguir fazer essa movimentação, né, de lugares mais profundos a lugares mais altos, sem cair em grandes armadilhas emocionais. E o Apolo, como um deus racional, pensador, né, o deus do sol, que traz essa luz, essa clareza, essa objetividade. E por último, ele precisa aprender a se desidentificar com essa imagem da criança, para que ele consiga crescer e se desenvolver. Então é isso, hoje eu falei do Dioniso. Comenta aqui se vocês se identificaram, se vocês conhecem alguém com esse arquétipo. E era isso, muito obrigada, um beijo.